O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pela ação do Espírito Santo, abra o nosso entendimento para compreender, guardar no coração e entender essa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Querido filho, querida filha, você aqui, você em casa. Que dia feliz para nós poder celebrar a Sagrada Família de Nazaré, não é verdade? Tempo forte para nós na igreja, tempo do Natal, a encarnação do Verbo que é Jesus, que celebramos há poucos dias. E hoje a igreja nos apresenta essa festa tão significativa. Afinal, todos e cada um de nós nascemos de uma família, temos uma história com uma família. Quem aqui tem pai e mãe? Levanta a mão. Queria saber se você que não levantou a mão nasceu de chocadeira, por acaso. Todo mundo tem pai e mãe. Talvez o teu pai e tua mãe já esteja com Deus, mas que você tem, não é verdade? Estava me perguntando, eu vi alguns que não levantaram a mão. Falei, de onde será que veio esse elemento, né? Todos nós temos pais e mães. Ai, padre, eles morreram, mas você os tem. Eles estão, se Deus, com a graça de Deus, assim nós o cremos, diante de Deus, né? Intercedendo por você. Todos nós temos pai e mãe, todos nós temos família. E olha, é tão interessante, esses dias eu estudava a evolução de alguns animais, né? E eu achei tão interessante
o processo do nascimento, por exemplo, das tartaruguinhas marinhas, né? A tartaruga marinha vai em um canto ali na praia, alguns metros da praia, bota muitíssimos ovos, porque a probabilidade dessas tartaruguinhas não viverem é muito grande, e a tartaruga mãe volta para o mar. E depois de um tempo, no processo natural ali, as tartarugas vão nascendo, né? Tem toda uma química, claro, ali, é enterrado o ovinho, tem o calor da terra, enfim, não vou entrar nesses pormenores. Mas interessante que a tartaruguinha nasce e ela tem que fazer a primeira e, se não, a mais perigosa travessia da sua vida. Ela tem que sair ali daquele canto e caminhar sozinha até o mar. Se ela chegar ao mar, ela vai ter ainda os perigos ali na costa de alguns predadores. E tem alguns animais, que são os predadores naturais das tartaruguinhas, que eles ficam ali esperando o ovo chocar. Quando a tartaruguinha vem, eles as comem, né? Mas eu fiquei vendo aquilo e fiquei estupefado. Eu falei, como que essa tartaruga sabe que ela nasce, tem que correr para o mar? Quem que falou isso para ela? Quem que ensinou, né? Ela já nasce sabendo das coisas. Por exemplo, o cavalinho, o elefantinho, ele já nasce dando os primeiros passos, andando. Muito diferente do ser humano. Gente, nós somos extremamente dependentes. O ser humano é extremamente dependente. Pega uma criança, Deus nos defenda, né? Até a metáfora que eu vou usar, analogia, melhor dizendo. Uma criança recém-nascida e deixa sozinha, ela morre de fome, ela não consegue se limpar, né? As fezes com o tempo vão infeccionar ali, né? É muito dependente. Isso tudo nos mostra que Deus inscreveu na nossa natureza que a gente precisa de família. Nós fomos criados para ser família. A família é um grande desejo, sonho de Deus, não é? Mas se você fazer um estudo mesmo, de matriz científica, você vai perceber que nos últimos anos, em especial nas duas últimas décadas, especial na última década, existe um movimento crescente, tanto na filosofia como na política, na comunicação, para tirar a autoridade dos pais sobre os filhos, para não deixar os pais educarem os filhos. Parece que existem muitas forças querendo desagregar a família a partir da sua raiz. É a internet, são os serviços de streaming com as séries. Você já percebeu que às vezes o pai e mãe têm certas convicções, certos valores, e de repente do nada o filho ou a filha cresce acreditando em coisas opostas ao que o pai e a mãe acreditam, vivendo coisas antagônicas àquilo que são os valores dos pais. Por quê? Porque em muito não é mais os pais que estão educando seus filhos, é a internet, são as séries. Por que hoje se aceita coisas que eram inaceitáveis há um tempo atrás? Por que hoje se acha lindo coisas que eram hediondas há um tempo atrás? Porque infelizmente as nossas crianças estão sendo educadas pelas séries. Tem crianças que nessas férias ficam de 4 a 6 horas por dia assistindo séries. É uma concorrência desleal, né, pai e mãe, para você educar. Cada vez mais está querendo se tirar a autoridade dos pais sobre os filhos. É o Estado que quer educar, é a internet, mas quem educa filho é pai e mãe. Deus te deu essa autoridade e você tem que educar. E educar às vezes vai significar dizer não. Educar muitas vezes vai significar ser desagradável. Agora esses pais, me perdoa, e mães bananas que muitas vezes existem por aí, que querem ser amigões dos filhos somente, né? É que meu pai me tratou mal, eu não quero que o meu filho sinta o que eu senti pelo meu pai. Tudo bem, você pode ter sentido, mas se você está aqui e é um homem trabalhador, sinal que a educação que o teu pai te deu, pelo menos no mínimo, funcionou, né? A gente guarda tantas coisas ruins e esquece de ver que às vezes foi a rigidez do nosso pai e da nossa mãe que nos fez nós sermos os homens, as mulheres dignos, respeitáveis, trabalhadores que somos. Sabe, o pai e mãe tem que dizer não, tem que ser desagradável, não tem que ter medo, você não é um amigão do seu filho. Tem que pôr limite. O dever de educar filho é de pai e de mãe, não é de ninguém mais, não é do celular. Eu sei, filho, filha, que a vida é difícil, né? Talvez você trabalha tanto, e agora muita gente trabalhando no home office em casa, tanta gente com tantas coisas para fazer, mas pai, mãe, o filho é uma tábula rasa, como dizia o filósofo Platão, que você vai escrever ali. Ele precisa ser educado. Uma criança pede para ser educada, se você prestar atenção, sabe? E uma criança, ela aprende pelo processo pedagógico, cognitivo da imitação. Não adianta você falar para o seu filho, vai na igreja, sendo que você fica deitado o dia inteiro lá nesses feriadão, igual um bode velho, só bebendo no sofá, né? Eu pensei em outro animal, eu estou falando bode para dar uma amenizada, tá? Vou ser honesto.
O que adianta você falar, vai à igreja, se você fica o dia inteiro deitado e não vai à missa, e teu filho não te vê rezando? O filho aprende pela imitação. O que adianta você falar para o seu filho, seja uma pessoa boa, sendo que você está sendo desonesto e o teu filho está vendo? O que adianta você ensinar o seu filho, olha, seja um homem educado com as mulheres, se você desrespeita a sua esposa na frente dele? Sabe? Você precisa ensinar o teu filho a ser um bom esposo no futuro, a partir do jeito como você trata a sua esposa hoje. A segunda leitura falava que a gente precisa amar e perdoar. Gente, eu tenho uma frase que me acompanha desde criança: eu prefiro errar por excesso de gentileza do que por falta. E o teu filho precisa ver você sendo gentil com a sua esposa. A tua filha precisa ver você tratando a sua esposa bem. Esses dias eu li uma pesquisa de uma universidade de Londres, eu acho que foi de Oxford, se eu não me engano, não lembro, uma universidade inglesa, que as filhas que foram bem tratadas as filhas que viram os pais tratando muito bem as suas mães, respeitando as suas mães, elas não vão aceitar para si um marido que não as trate bem e não as respeite como o pai respeitava e tratava bem a mãe. Mas essa pesquisa provava, em contrário, que a filha que viu o pai tratando a mãe de qualquer jeito, xingando, humilhando, vai inconscientemente procurar, na grande maioria das vezes, o mesmo padrão e vai aceitar qualquer tipo de amor, que às vezes nem é amor. Vai aceitar qualquer humilhação. Por quê? Porque não aprendeu. A criança aprende pela imitação. A criança aprende pela imitação. A criança vai aprender a rezar, pai e mãe, vendo você rezar. A criança vai aprender a amar a Deus vendo você amar a Deus. A criança vai aprender, o homem, sobretudo você que tem filho homem, eduque o seu filho para respeitar as mulheres. Olha, eu sou honesto em dizer, sou filho de um caminhoneiro muito simples, mas que eu nunca vi desrespeitando a minha mãe e minhas irmãs. Um gentleman, mesmo sendo muito simples. Ele não precisou ficar me falando, foi o exemplo que eu fui vendo, sabe? O seu filho precisa ver você rezar. Às vezes o pai e a mãe é tão crítico com a igreja, com Deus, só critica as coisas da igreja e acha que está fazendo um serviço para o filho. Depois na adolescência o filho não quer ir para a igreja, o pai, você tem que ir. Você que deformou o seu filho. Gente, na igreja tem muito defeito sim, mas na tua casa não tem não, né? Só aqui. Na tua família é todo mundo anjo, né? Onde tem ser humano tem defeito, mas ensina o teu filho a amar a igreja. Ensina o teu filho a amar a Eucaristia, a amar a palavra. Ensina o teu filho, outra coisa importante, a respeitar o seu cônjuge. Muitas vezes o pai quer educar, a mãe não deixa. O pai diz não, a mãe diz sim, ou vice-versa. Não tire a autoridade do seu marido sobre o seu filho. Não tire a autoridade da sua esposa sobre o seu filho. Eu vejo, sou honesto em dizer como sacerdote, muitas vezes mães, claro, querendo acertar, bem intencionadas, acaba tratando o homem como se ele fosse um reprodutor e alguém que traz dinheiro para casa, mas não deixa participar da educação do filho. Claro que a mãe é muito mais próxima, a mãe amamenta desde quando ele era criança, né? Mas deixa o teu marido participar, e se ele não quiser, não só deixa, empurra, né, o teu marido para participar ativamente da educação do filho. É importante. E outra coisa, o filho aprende pela imitação, e o pai e a mãe precisam dar um testemunho de cumplicidade dentro de casa. Se tiver que brigar, se tranca no quarto. Não vai brigar na frente das crianças. Brigar assim, eu digo, discutir, conversar de maneira mais rígida, né? Dê exemplo de amor. Sabe, marido, quando você acordar, a primeira coisa que você faz, antes de perguntar para sua esposa se ela já pagou a conta de luz, estava atrasada, vai lá dar um beijo nela e fala, tudo bem, meu amor, bom dia. Eu fico admirado, às vezes pessoas chegam no estabelecimento, assim, no açougue, por exemplo, fala assim, me dá essa carne aí. Gente, educação cabe em qualquer lugar. O que custa você falar, bom dia, senhor, tudo bem? Quanto que está essa carne? Pode ser essa carne? Um bom dia, um por favor, fazem tanta diferença na vida da gente. Fazem tanta diferença na família. Um me desculpe, me perdoe. A gente tem que acrescentar essas palavras no nosso vocabulário cotidiano e parar de ser grosso. Tem gente que age igual um cavalo dentro de casa e acha que é bonito, e acha que está abafando. Olha, se você continuar agindo assim, você vai perder a sua família e vai morar no estábulo daqui um dia, né? Com seus parente próximo, né? Ai, padre, sabe o que é que eu fui criado assim? Então, já foi criado assim, está na hora de mudar a chave. Respeito, educação, gentileza. É assim que as crianças vão aprender a ser bons cidadãos, honestos, cristãos, pessoas de bem. E outra coisa, ensine o teu filho a servir. Eu estou vendo uma geração de pais, eu digo com todo respeito, tá? Não quero colocar peso sobre você, viu, filho, filha. Muito respeito, o padre diz, mas eu estou aqui para fazer você pensar. Existe uma geração de pais que eu estou vendo que tem formado os filhos para sempre serem servidos. Está formando pequenos reizinhos. Ninguém pode corrigir.
Ninguém pode dizer não para a criança. Eu vou dar tudo que eu não tive. Você está formando, me perdoe, um monstro. Ensine o teu filho a ser servido, mas ensine também a servir. Mostre para ele que ele não é o centro do mundo. Gente, é tão bonito quando você vê uma criança que foi servida pelo pai e que quando o pai e a mãe ficam velhos, consegue virar a chave e consegue entender que é hora de servir. Você foi servido pelos seus pais, mas talvez essa seja a hora de servir. Servir os seus pais. Às vezes o pai idoso, velhinho, o filho ainda continua como um sanguessuga. Vai na casa da mãe, não leva nada, não ajuda a lavar uma louça, não trata com respeito, a mãe passando por dificuldade financeira. Olha, a primeira leitura está dizendo: honra o seu pai e sua mãe, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre essa terra. O bem que você faz para o seu pai idoso, disse a primeira leitura, para sua mãe, nunca será esquecido. Tanta gente arranjando desculpa para tratar pai e mãe mal. Não tem desculpa, é preciso honrar. Honrar é mais do que obedecer, viu? Honrar é trazer honra sobre. Será que o teu pai é honrado quando falam de você e de mim, nossos pais? Será que o que nós nos tornamos traz honra para os nossos pais? Será que o meu pai e o seu e as nossas mães têm essa honra interior quando elas veem a gente, quando eles convivem com a gente, eles se sentem honrados ou se sentem escravizados, decepcionados, como se fossem objetos? Quantos filhos chegam em casa com a comida pronta, não fala nem obrigado? Quantos filhos não agradecem a mãe pela roupa passada, pelo carinho, pelas dores do parto? Filho, filha, seja grato aos seus pais. Talvez hoje seja o dia de você ligar para o seu pai, para sua mãe, dizer que você o ama e agradecer por tudo que ele fez por você. Você deixar de lado as picuinhas. Às vezes o pai e a mãe deu 97% de tudo que ele tinha de bom para você. Os 3% que faltou, você se apega nisso e fica a vida inteira: ai, meu pai não foi bom. Ele pode ter defeitos, mas eu tenho certeza que ele deu para você muito mais do que aquilo que ele recebeu dos pais dele. Seu pai e a sua mãe, eu tenho certeza. Lutemos para trazer honra aos nossos pais com a nossa vida. Isso é honrar. Que o teu pai, quando ouvir falar de você, que a tua mãe se encha de honra, que ele se sinta feliz por ter você. E sobretudo o pai e a mãe idoso precisando. Seja presente, não terceirize, cuide, dê o seu melhor, porque isso é obedecer a Deus, e não tem desculpa para não obedecer esse mandamento. Vira a chave, entenda a hora de começar a servir e deixar de querer ser sempre servido. Vamos ficar em pé. Senhor, eu te peço, dá-nos um coração novo, Jesus. Faça a sua oração, filho amado, filha querida, você aqui, você em casa, nesse breve momento que nós temos. Senhor, dá-nos um coração semelhante ao teu, Jesus. Dá-nos um coração menos egoísta. Dá-nos, Jesus, um coração menos orgulhoso, menos ensimesmado. Dá-nos um coração, Jesus, como o teu, manso, humilde, que sabe amar, que sabe respeitar, que sabe honrar o pai e a mãe, que sabe fazer o bem, que sabe perdoar, que sabe ser compassivo, lento para a cólera. Cura o nosso coração, nossa mente, nossas lembranças, das feridas que vivemos nos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos. Faz novas agora todas as coisas nos nossos relacionamentos com os pais, com os filhos, Senhor. Cura o nosso coração, que nós sejamos capazes de perdoar, de colocar uma pedra naquilo que ficou para trás, que é ruim. Cura o coração desse pai, dessa mãe que se sente abandonado, utilizado somente, instrumentalizado pelos filhos, como um escravo que só dá dinheiro e faz as coisas e não recebe nada de gratidão. Ensina-nos a nós, filhos, a honrarmos os nossos pais, a servi-los também na sua velhice. Ensina-nos a sermos mais amáveis, mais gentis, mais educados, a perdoar mais, a dizer mais bom dia, boa tarde, obrigado, me perdoe. E cura as nossas feridas nos nossos relacionamentos familiares. Tantos de nós sofremos abusos, dores, rejeições. Cura-nos, Senhor, e dá-nos a nobreza do perdão e do amor. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza. Vem, Espírito Santo, nos dê o entendimento de tudo que ouvimos aqui e nos ensina a amar e a aceitar a família que nós temos, que não é perfeita, mas é um dom de Deus para nós. Em meio da imperfeição da nossa família, o Senhor se encarna, que nós saibamos te ver, Senhor, te enxergar em cada um dos nossos familiares. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Repita isso depois do Padre. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José,
Sei que você não almoçou, mas um pouquinho mais forte, por gentileza. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José, A minha família. a minha família, Vossa é. vossa é. Mais forte. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José, A minha família. a minha família, Vossa é. vossa é. Para encerrar, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José, A minha família. a minha família, Vossa é. vossa é. Amém.